días a todos. Entonces vamos a dar comienzo a la primera mesa de trabajo. La primera mesa tiene por eje el tema de periodismo y cultura de masas y nos acompañan María Alba Barbosa, Eduardo Santa Cruz y Eduardo Romano. María Alba va a empezar, así que la presento, de la Universidad Tuiuti Paraná. Se desempeña actualmente como profesora del programa de posgraduación en Comunicación y Lenguajes en la Universidad de Tuiuti Paraná. Es doctora en Historia por la Universidad Federal Fluminense, profesora titular retirada de la misma institución y directora de la Sociedad de Estudios Interdisciplinares de Comunicación, el Intercom, y también presidenta de la Asociación Brasilera de Investigadores en Historias de Medios, y también es investigadora de Farper. Bueno, le damos la palabra a María Alba y después cuento un poco quiénes son nuestros otros invitados. Bom dia. Eu queria, em primeiro lugar, me desculpar. Eu vou falar em português, vou tentar falar bem devagar, né? Porque não é muito comum, nem para os brasileiros, nem particularmente, eu não falo muito devagar. Eu queria agradecer a Mirta, né, de estar aqui presente, a todos. É realmente uma oportunidade singular e muito importante. E queria dizer também ao Eduardo que o Rio de Janeiro também se candidata a receber o seminário internacional, se não for o segundo, o terceiro. Então, a gente ficaria também muito feliz se oportunamente também continuar essa rede, que eu considero muito importante, acoplando a ela a nossa casa, no caso Rio de Janeiro, Brasil, né? Então, a gente também nós estamos candidatos às futuras edições, porque eu acho que esse é apenas o primeiro de muitos encontros. Vendo a Mirta falar, eu observei que muitas daquelas que são nossas velhas conhecidas questões em torno da história dos meios de comunicação se repetem, não é uma questão apenas do Brasil, é uma questão do território latino-americano, não é? Primeiro, como pensar uma história dos meios de comunicação. Seria necessário uma velha pergunta que eu fiz há muito tempo. Tantas histórias, seria necessário uma história do rádio, uma história da televisão, uma história da fotografia, uma história do cinema, uma história da revista, uma história, ou seja, a história dos meios se definiria pelos suportes. Essa é uma grande questão, não é? Ou a gente deveria pensar em termos de sistemas de comunicação, de processos de comunicação. Essa é uma grande questão que acompanha não só os historiadores da comunicação no Brasil, como, de uma maneira geral, na América Latina. E observando a fala da Mirta, hoje a gente viu que essa questão é uma questão bem presente. A segunda questão diz respeito, né, a questão espacial, né? Então, nós, como ela também observou, né, foi dito aqui, nós definimos os nossos espaços de estudos por territorialidade que colocam em evidência, mais uma vez, a ideia de nação. Então, como em história, e isso eu tenho razão, como em história, dois conectores fundamentais são o tempo e o espaço, nós sempre definimos, né, essa espacialidade geopolítica como a preponderante para a definição dos territórios de estudos que a gente vai eleger. Então, nós construímos história nem do Brasil, não é, dos meios do Brasil, nós estamos do Rio de Janeiro, de São Paulo, das territorialidades e às vezes até de territorialidades menores ainda. O que nos leva no início do século XXI, já na segunda década do século XXI, quando na história se discute cada vez mais a questão das universalizações, não é? A possibilidade de se voltar a uma história universal face à própria característica do século XXI, por que a gente não pensa também essa história dos meios a partir de outras perspectivas, né? A partir do que eu vou chamar nessa fala, e que eu estou chamando para discussão, eu gostei muito do que o Eduardo falou, quer dizer, uma história não comparada, não é? Uma história conectada, eu gostei disso. Ou seja, se pensar em termos
de territórios midiáticos, pensar a partir dos nossos próprios processos comunicacionais, que é ao fim e ao cabo que a gente estuda, e aí avançar, tanto em termos de uma história mais ampla, não é? Em termos da comunicação num território não mais geopolítico, mas poderia ser chamado midiático, e onde a questão das fronteiras é a fronteira das especificidades dos processos dos sistemas de comunicação num dado tempo e lugar. Bom, eu fiz para facilitar um pouco o que eu vou falar hoje, 20 minutos, né? Eu vou começar aqui a controlar meu tempo, já passei. Tá. Pode passar, assim. Então, eu dei... Pode voltar lá. Eu dei o tema dessa minha fala hoje, que eu vou tentar cumprir, e normalmente eu cumpro os meus 20 minutos, por uma história cultural latino-americana dos meios de comunicação. Um olhar sobre as práticas, processos e sistemas de comunicação nas últimas décadas do século XIX. E foi muito feliz a organização, né, dessa mesa, porque quando eu olhei os resumos, eu observei que nesses territórios geopolíticos, né, o início do século XX seria seria um tempo privilegiado, tanto da minha análise, como da análise dos meus companheiros aqui, os dois Eduardos, não é? Cada um num dado território. E eu não sei, de fato, não conheço o que se passou, não é? Na Colômbia, nem no Chile, mas antes de ver a exposição dele, eu posso jurar para vocês que isso que eu vou falar em relação ao Brasil, e o Brasil, eu estou falando aqui Rio de Janeiro, que é um lugar síntese de Brasil nessa época, será mais ou menos semelhante, com algumas especificidades, mas com muita generalidade, o que se passou no Chile e na Colômbia. Então, vamos adiante. Então, eu faço no meu texto, que eu já disponibilizei, se vocês quiserem, eu mandei já para mim, para amanhã, eu faço algumas breves considerações iniciais, que eu acho muito importante, dessa verdadeira cruzada que a gente também enfrenta no Brasil há décadas, né, de como fazer uma história que não seja, uma história dos meios, que não seja uma história linear e orientada, uma história por objetos ou por personagens emblemáticos, uma história que considere não apenas as rupturas, mas também as continuidades, né? Uma história que não seja meramente descritiva, que não tenha pretensão de trazer a verdade, como eu costumo dizer, indelével do passado. Uma história que seja, antes de tudo, uma interpretação entre muitas possíveis. Uma história que se faça a partir de rastros, restos e vestígios que chegam até o presente e que só chegam porque são atos de comunicação. Ao fim e ao cabo, o que a história sempre estuda são atos comunicacionais de homens do passado que perduraram no tempo. Então, um pouco essa síntese que eu faço, né, não com essa brevidade, nessa história que eu estou chamando dos sistemas de comunicação, na qual, né, a importância de desvelar processos e práticas de comunicação que se desenvolvem variavelmente no circuito de comunicação. Então, levando em conta o que o Darton propôs para a história do livro, ou seja, é impossível falar em meios de comunicação se você não falar no que, como, onde, por quê, para quem, ou seja, desvelar o circuito da comunicação até o público, e mais do que o público, a interpretação que esse público faz, a apropriação diferenciada que esse público faz, você não estaria fazendo essa história que eu estou chamando de sistemas de comunicação. Então, a história da comunicação é, ao fim e ao cabo, a história dos processos e práticas comunicacionais cujo procedimento metodológico desvendaria esse circuito da comunicação. Nessa história, portanto, seria central não o objeto, mas as práticas humanas, né? Os atores históricos estariam envolvidos nesses processos e nesses sistemas. Pode seguir. Então, algumas premissas, não é, nessa proposta seria, então, fundamental.
Primeiro, a central, não é, em qualquer história de natureza cultural, não é, dar voz e rosto aos múltiplos atores envolvidos no processo e não fazer a história de alguns luminares que se destacaram. Claro que a história biográfica hoje tem uma nova configuração. Há maravilhosos trabalhos com essa ideia de história biográfica, mas não é a ideia de personagem singular, é a ideia de personagem síntese, não é? De uma ação que ultrapassa um mero ator social. Então, não estou dizendo que existe um trabalho maravilhoso, para quem não conhece, no Brasil, que eu considero uma das melhores produções de história biográfica, que se chama O Rebelde do Traço, do Marcelo Balaban, belíssima tese de doutorado sobre o Ângelo Agostini, que é um exemplo de como se faz história biográfica nessa perspectiva, né? A segunda questão são os objetos de análise, e além dos veículos e seus produtores, para revelar os processos de comunicação. Se a gente faz isso, eu acho que a gente sai um pouco da armadilha de ficar centrado no objeto, né? E os produtos, é a terceira premissa, né, estão entranhados de história que envolve múltiplas textualidades, quer dizer, não só o texto, mas o texto e o contexto. No caso, o nosso texto é a história da comunicação, né? São os processos de comunicação, no qual está envolvido várias questões de natureza contextual. Pode ir, Jean. Então, eu proponho que a gente pense a história da comunicação latino-americana a partir da inquietação e mais que da provocação, né, desse encontro, desde essa perspectiva, isto é, considerando a comunicação como um processo e recuperando os sistemas de comunicação existentes no tempo como modos de comunicação realizados pelos atores envolvidos nesse processo. Talvez devêssemos pensar, então, em territórios midiáticos, não é? Nos quais, com diferentes modelos e especificidades, desenvolveram-se, então, transformações nos modos de comunicação. Eu apresento uma fatia, portanto, nessa comunicação, desse grande território midiático no início do século XX, ou nas últimas décadas do século XIX, início do século XX, no qual se configura uma espécie de gênese de uma cultura de massa que só vai se concretizar ou se complexificar na duração. Ou seja, você começa a constituir um público a partir do final do século XIX e ele só vai se transformar, de fato, na cultura de massa com a emergência e o desenvolvimento e a transformação ensejada pela televisão, e aí já na segunda metade do século XX. Então, pensar territórios midiáticos é também pensar a história como processualidade. A história não é feita apenas de rupturas, não é? A história é feita de continuidades. Então, pensando-se dessa forma, você pode, como o nome da mesa diz, não é? Você pode pensar a cultura de massas e a formação dessa cultura de massas na duração. Claro que com algumas especificidades, né? E outras tantas generalidades, você pode pensar a conformação desse território das culturas de massa como sendo algo latino-americano. Podemos ir ao seguinte. Então, eu vou trabalhar os que eu chamei de fábricas de notícias, que são os jornais do Rio de Janeiro, que no final do século XIX, início do século XX, se transformam no bojo da questão tecnológica, da ideologia do progresso e da conformação de uma ideia de civilização, naquilo que eu chamo fábricas de notícias. Eles vão adotar uma série de estratégias editoriais, redacionais e administrativas, etc., em busca do público, não é? De forma a alcançar e incorporar cada vez mais essa fatia fundamental da aquisição, inclusive, de poder, que seria o público. No Rio de Janeiro, quase como eu disse aqui, uma espécie de lugar síntese de Brasil nesse momento, 5 grandes jornais são responsáveis por essa transformação.
Então, eu fiz uma pergunta ali. Que diferenças e que aproximações a gente pode fazer, por exemplo, em relação às, que é o que a gente vai mostrar nessa mesa, né, todos nós, as drásticas transformações que ocorreram no mundo latino-americano no que diz respeito aos modos de comunicação, com o início do que alguns chamam de imprensa de informação. Se há diferenças temporais em relação ao início, não é? Quando começa num território, quando começa no outro, os jornais como fábricas de notícia, nesses territórios geopolíticos, processos semelhantes se espalharam pelas principais cidades capitais. Há a formação de um território midiático comum, nos quais processos comunicacionais semelhantes passam a configurar novos modos de comunicação. E aí, pode ir adiante, para não ficar muito chato, não é? Eu vou mostrar algumas imagens e falar em cima dessas imagens. Isso aí, então, é a Avenida Rio Branco, hoje Rio Branco, Avenida Central, que surge no centro do Rio de Janeiro como uma espécie de ícone do novo tempo em que o Brasil queria ingressar naquele momento, e na qual se localizam os principais jornais da cidade do Rio de Janeiro, que se transformam, então, em espécie de ícones também desse progresso e personagens dessa modernização que o Brasil adentrava, né? Pode ir adiante. Esses jornais, e aí você tem o principal, um dos principais dele, que é o Jornal do Comércio, não é? Eles adotam uma série de estratégias, não é? Editoriais, redacionais, administrativas, e eu posso citar várias delas, né, algumas delas, do ponto de vista tecnológico, não é? Você tem desde a entrada das máquinas de escrever na redação, até as máquinas de linotipia, que passam a substituir o trabalho de 12 dos antigos compositores tipógrafos. Então você tem o que a gente pode pensar em termos de aceleração temporal no modo de fazer jornal. Você tem uma série de estratégias editoriais, uma série de estratégias editoriais extremamente importantes, das quais a mais importante para a inclusão e para a inclusão do público e para a ampliação do público é a adoção de notícias que apelam às sensações do público, as chamadas tragédias e sensações, né? Você tem, do ponto de vista administrativo e mercadológico, outras iniciativas, tais como concursos realizados para as crianças, para as mulheres, etc. Essas estratégias, que a gente pensa que são recentes, né? Porque quem normalmente não é historiador, acha que tudo foi inventado hoje, né? Quando às vezes foi inventado faz tempo, né? São inúmeras essas estratégias, né? E esses jornais, então, se estabelecem nessa Avenida Rio Branco, Avenida hoje Rio Branco, então Avenida Central, como espécie de cidadelas do progresso e desse novo mundo tecnológico, aglutinam os dizeres, não é, dos grupos dominantes em torno dessa questão, não é, de se ingressar no novo tempo da civilização. E aí eu vou mostrar então as outras séries também desses jornais. Esse aí é o Jornal do Comércio, que tinha até elevador para subir e descer papel, para vocês terem uma ideia, tal sofisticação, não é, dos aparatos tecnológicos. Vai adiante. Aí você tem dois outros personagens, não é, dessa transformação, desse início de conformação de uma imprensa de massa, que é o Jornal do Brasil, também na mesma Avenida Central, não é? E ali o Jornal O País, finalmente o Correio da Manhã. Tá? Bom, pode ir adiante. Então, a rigor, sedimentado na ideia de modernização, introduzindo uma série de aparatos tecnológicos que são extremamente importantes, não é? A transformação da visão da própria tecnologia, a inclusão de novas tecnologias, incluem esses jornais como lugares de conformação de um novo mundo, das novas ideias de um mundo em transformação. Aí você tem
a grande impressora Marinoni, do Jornal do Brasil, capaz de tirar até 20.000 exemplares por hora, o que dá uma ideia de aceleração de tempo, de nova temporalidade, né, de conformação de um novo mundo mais veloz. Né? A gente tem que perceber também os significados, não só, botou lá uma Marinoni, tinha 200.000, tirava 20.000 exemplares. A gente às vezes fica nas nossas histórias de uma forma muito descritiva, e eu costumo dizer, para que serve isso? Né? Se eu não soubesse que era 20.000 exemplares, eu não dormia essa noite, né? Então a importância dessa informação. Não interessa essa informação, interessa o que ela significa. O que significa imprimir 20.000 exemplares numa cidade de 500.000 habitantes, em que esses jornais juntos tiravam 150.000 exemplares, e a gente sabendo que 80% da população era analfabeta. Então havia outras formas de leitura, outras práticas, não é? Comunicacionais. Vai adiante, aí eu mostro duas outras tecnologias, não é? A tecnologia da redação, em que você tem então a separação do mundo do trabalho, né? Você tem a separação das oficinas gráficas da redação, a divisão da redação em setores estanques, em que o secretário gráfico ocupava aquela mesa maior ali, uma figura que aparece no início da transformação, assim como o repórter, 3 minutos, assim como o repórter, mas mais importante na primeira imagem, que é de cá, da redação do Jornal do Brasil, é a luz que está no teto e o relógio que está no fundo da sala. O relógio marcando o tempo, né, das notícias saírem, né, à rua e ganharem público, não é? Então passa-se a ter as segundas edições, as edições extras, a edição matutina e vespertina, a proliferação de edições no mundo que se quer e se constrói mais veloz, e a luz elétrica na redação, indicando que esse mundo de trabalho também era feito de uma forma diferente. Essa velocidade levava os jornalistas a trabalhar num outro ritmo, não é? À noite, sem tempo das pausas necessárias, ou seja, muda a forma de fazer jornal. E ali, na outra imagem, você tem os pequenos jornaleiros, uma prática que no Rio começa em 1875, realizada por filhos de escravos, o que leva a gente a pensar que eles eram leitores de terceira natureza, se vendiam os jornais, liam jornais, não é que lessem necessariamente, mas liam de outras formas simbólicas, né? Pode ir adiante. E aí eu tenho, então, as estratégias editoriais em busca do público. As 2 páginas do Jornal do Brasil, que eram mais populares, se intitulavam o Popularíssimo, em que a gente quase não vê escritura, não é? Só imagens, buscando para transformar esse jornal mais próximo do público. Pode ir adiante, para não estourar meu tempo. E aí a mesma coisa, não é? Aí esse jornal de 1900, falando do carnaval. Claro que no texto eu vou analisando tudo isso, mas depois vocês têm acesso, eu disponibilizo para todo mundo. Pode ir. E aí, mais uma vez, as tecnologias, a máquina de escrever, a possibilidade, quer dizer, ali são a grande direção do Jornal do Comércio, não é? Então, também eu analiso um pouco essas estratégias de poder, que a gente não pode deixar passar. E aí, sim, para encerrar, o jornal só se populariza quando ele inclui no seu noticiário aquilo que a gente chama tragédias e sensações. Por quê? Porque esse tipo de notícia, não é, transforma ou traz o cotidiano do público para próximo do cotidiano que o jornal está narrando. Ou seja, ao ver as misérias e agruras do mundo, não é, naquelas páginas, ele se identifica com aquelas notícias, porque talvez a vida dele não seja tão miserável quanto aquela que está ali descrita. Então, por uma questão de preconceito, a gente muitas vezes chama esse tipo de notícia como literatura sensacionalista, não é?
uma literatura menor, é a coisa que espreme e que sai sangue, achando que o bom gosto é o nosso gosto, não é? Quando o gosto do público, necessariamente, não tem que ser e não deve ser o nosso gosto. Então, os jornais, no caso brasileiro, eles só se popularizam quando ele inclui nas suas páginas esse tipo de notícias ali. Grande incêndio da Casa Passos, os crimes e a imprensa e etc. Pode ir? Então, e aí, por último, não é? Eu mostro duas cenas de possibilidade de leitores. A de lá eu gosto muito, é um quiosque dos muitos que havia no centro do Rio de Janeiro, em que a gente vê duas cenas de leitura, não é? Um trabalhador de tamanco que abaixa o jornal, não é? Certamente ele estará lendo o Jornal do Brasil, não é? E ao ver a câmera do fotógrafo. E o pequeno jornaleiro, um maço de jornal debaixo do braço, ajeitando o chapéu diante da câmara, né? Então ali são trabalhadores, em torno dos quiosques, trabalhadores que são leitores. E aí vai, que está acabando, vai. Então vou só repetir aí para vocês. Era costume do carregador Domingos Paranho Lourenço, maior de 28 anos, solteiro, e ler o jornal montando no tablado, enquanto os operários trabalhavam lá em cima. Cerca de 11 horas da manhã, tendo-se ele munido do seu jornal, foi para o local predileto saborear as sensações do noticiário, né? Então a pergunta que a gente faz é por que Domingos Paranhos, não é, usou as suas poucas horas do dia para ler o jornal? Que tipo de notícia, que tipo de informação, o que ele estaria lendo que o deixou tão absorto que não viu a tábua cair do alto do prédio e bater na sua cabeça, né? Vai adiante, o próximo, são as possibilidades de leitura. Pode ir adiante, pode ir. Isso aí é uma outra também citação de época, né, sobre possibilidades de apreensão de sentidos das leituras, não é? Rubem Braga contando, que é um escritor brasileiro, que vocês já devem conhecer, né? Contando como a mãe dele lia o jornal, né? Então ela começava pelo mundanismo, pelas notas sociais, não é? E pelo folhetim, evidentemente. E chorava, né? Minha mãe explicava o seu interesse pela vida social como um dos meios pelos quais, volta e meia, tinha notícia das amigas de sua geração que se dispersavam depois de contrair em casamento. Pode ir. E ela lia também os boletins, não é? Então ele lembra que a mãe se queixava que a heroína do folhetim não tinha muita sorte, não é? Ela, coitada, dizia a mamãe, eu procurava consolá-la, dizendo que se Ana Maria ficasse feliz, o folhetim acabava. Na fala do Rubem Braga, né, a gente tem duas possibilidades de leitura ou de apreensões de sentidos dessa leitura. Do menino que recortava o folhetim, não é, e guardava aquela documentação, o significado da heroína Ana Maria, para ele, aquilo era uma mera história. Para ela não, para ela havia um grau de identificação tamanho com a heroína, não é? Que Ana Maria, mais do que um personagem, era alguém que fazia parte da sua própria vida. É isso, meu tempo acabou, qualquer coisa eu estou no final. Muito obrigada.